Galera, eu preciso confessar pra vocês, eu não paro de jogar Blaze, né? Acho que vocês já devem saber o que é o Blaze, que eu já trouxe várias vezes no canal. Mas, se você ainda não sabe, é um site de jogos online que você pode ganhar dinheiro de verdade. É muito massa, tem várias modalidades aqui, tem o Crash, tem o Double. O Double eu gosto bastante de jogar porque se eu acertar a cor, eu dobro o que eu coloquei. É muito doido, eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, vou colocar aqui, vamos ver. Aí, ó. Moleque, sério, aqui o cara manja, mano. Muito da hora. Lembrando assim que pra você poder jogar tem que ter 18 anos, tá? Isso é óbvio. Mas assim, pra você depositar o dinheiro é muito fácil. Você pode depositar via Pix, tem depósito, tem via cartão, enfim, é muito simples, tá? E outro detalhe importante, eu vou deixar pra vocês um link aqui na descrição, que se você entrar por esse link, você vai ter um bônus de até R$2.500. É, moleque, o bagulho é louco, tá? Então, entra aqui na descrição e usa esse link pra vocês terem aí, cara, um bônus, né? Pra você tentar fazer uma renda extra aí. Fechou? É isso, mano. Bora fazer dinheiro. O guia definitivo para aumentar as visualizações nos stories. Tu tá pronto para esse conteúdo? Porque assim, eu separei 9 pontos que tu deves aplicar aí para aumentar as tuas visualizações. Pontos esses que vão desde questões até que mais conhecidas, mais batidas, a pontos, aquisitos que as pessoas nem sabem. Porque eu já tinha passado esse conteúdo lá no meu Instagram. Algumas pessoas viram e falaram, nossa, eu nunca tinha imaginado isso, não sabia sobre isso. Então te prepara aí que vem conteúdo muito bom e muito prático. E, inclusive, se inscreve no canal se tu não é inscrito, deixa o teu like, porque eu já tô há alguns anos nessa jornada de vender no Instagram, utilizar o Instagram como uma fonte de renda. É por isso que eu criei esse canal, para compartilhar contigo um conteúdo de quem realmente tá fazendo isso todos os dias. E no vídeo de hoje eu resolvi falar sobre as visualizações nos stories, porque é algo que eu venho recebendo com bastante frequência lá no meu Instagram, as pessoas pedindo algum tipo de auxílio, porque diminuiu muito a quantidade de visualizações. E assim, antes de eu te falar esses 9 pontos que tu deves fazer, eu preciso pontuar também algumas coisas contigo. A primeira delas é que, sim, funciona. Tudo que eu vou te falar aqui funciona. Se tu aplicar, vai aumentar as tuas visualizações. Só não vai aumentar nos casos que, tem seguidores comprados, porque não são pessoas de verdade ali. E se são, não são pessoas que estão interessadas no teu conteúdo, então tu pode dar dupla pirueta que as pessoas não vão visualizar os teus stories. 2. Para quem tem muito seguidor que veio de sorteios e tu não engajou essa galera no momento que elas chegaram ali no teu perfil. Porque, mais uma vez, são seguidores que não chegaram no teu perfil através do teu conteúdo, chegaram com outras intenções. Então, vai funcionar sim para ti, mas não tanto quanto para aquela galera que tem um Instagram, que tem seguidores que vieram através do conteúdo ou de indicação, que é uma audiência que realmente foi construída. Então, é importante eu te falar isso, porque essas técnicas funcionam, mas também não vai fazer milagre, né? Outra coisa importante de pontuar é que as pessoas falam assim, Sandy, antigamente as minhas visualizações nos stories eram muito boas, mas de um tempo pra cá deu uma caída. Por que que isso acontece? Simplesmente isso acontece porque aumentou a quantidade de pessoas fazendo stories. Então, a tua audiência tem mais opções agora. Antes, quando era só tu, não tinha muita concorrência para visualização nos stories. Aí ficava fácil, digamos assim, de tu ter mais visualização. Então, entende que mais pessoas passaram a produzir stories, aumentou a concorrência e a atenção, que é um grande ativo na internet, ela foi dividida e com isso diminui as tuas visualizações, mas o que é normal também. Existe uma porcentagem média que a gente considera do tipo, tem uma quantidade X de seguidores, em média essa porcentagem que é saudável tu ter de visualizações. Eu não vou falar essa porcentagem aqui porque isso varia muito, então ia aqui acabar ficando um conteúdo que depois ia ficar um conteúdo velho. Então essa questão da porcentagem eu vou deixar só lá no meu Instagram, salvo lá nos destaques, vai nos destaques turbinados, que na verdade vão ter essas e outras informações muito úteis, principalmente para quem quer fazer do Instagram uma fonte de renda. Na verdade, não só uma fonte de renda, mas com um negócio lucrativo real. Então, eu vou falar essa questão da porcentagem somente lá, beleza? Mas já fica atento em relação a isso. Outra coisa importante também de tu saber é que esses 9 pontos que se tu aplicar vão funcionar, vão, mais uma vez, só que tu também tem que ajustar a tua produção de conteúdo. Ficar só fazendo o que eu vou te falar aqui não vai fazer com
que o teu engajamento do teu perfil, o engajamento dos teus stories sempre fique bom. É importante também tu entender sobre produção de conteúdo para Instagram, para a questão do feed, para ficar tudo em harmonia. Caso tu queira melhorar essa questão de produção de conteúdo realmente para vender no Instagram, vou deixar um vídeo aqui na descrição para tu assistir ao final desse aqui, porque vai complementar o que eu tô passando aqui. Tendo dito todos os pontos, agora sim a gente vai diretamente para os 9 quesitos que tu tem que aplicar aí para aumentar as visualizações dos teus stories. Eu duvido, se tu aplicar todos esses pontos, eu duvido que não vai subir a tua visualização. É impossível, vai subir, eu tenho certeza. Então bora lá. A primeira coisa que tu pode fazer para aumentar a tua visualização é algo que já tá bem batido, que é essa questão de utilizar as ferramentas de engajamento nos teus stories. Que ferramentas de engajamento são essas? As enquetes, caixa de pergunta, teste, o outro stickerzinho, tudo isso que são ferramentas que fazem com que as pessoas engajem com teus stories, aumenta a tua visualização. Aí o que acontece? Tu tem que pensar uma criação de conteúdo que estimule a pessoa a interagir contigo. Não adianta tu colocar lá, gosta de brigadeiro ou, sei lá, docinho de coco. As pessoas já sabem que a enquete dá uma visualização para os stories, então as pessoas já não estão interagindo tanto quanto era antigamente. Então tu precisa produzir essa sequência de stories ali de conteúdo para fazer com que esse engajamento seja natural. Mas utilizar ferramentas de engajamento nos stories aumenta as visualizações? Sim. Aí a caixa de perguntas é ótimo, tu pode utilizar à vontade. Inclusive eu posso até fazer um outro vídeo como é que tu faz para utilizar as caixas de perguntas com estratégias, né? Eu vou deixar aí se tu quiser me dizer aqui no comentário se tu quer esse vídeo. E aí o próximo passo é tu começar o teu stories com alguma quebra de padrão, ou seja, com algum tipo de movimento, sabe? Tu pegar assim, digamos, vou pegar aqui esse celular da empresa, né? Digamos que tu pega assim, começa teu stories com um grande movimento, as pessoas vão ver o movimento ali na hora que tá passando, aquilo vai chamar atenção, porque todo mundo começa os stories paradão. Então se tu começa assim com o movimento, aquilo, só isso já vai fazer com que a pessoa preste mais atenção. Claro que tu também pode quebrar padrão na fala, tem algumas pessoas que até começam gritando, eu particularmente não gosto, mas é uma forma de quebrar padrão. Outra forma de tu quebrar padrão utilizando os stories é utilizando os próprios filtros para mudar a questão de como que a pessoa tá te vendo. Às vezes, por exemplo, tu colocar alguma coisa que seja engraçada. Eu, por exemplo, adoro utilizar um que tem um bigodinho, um que é um jacaré, para realmente chamar a atenção das pessoas e quebrar o padrão de ser stories de todo mundo falando assim, sempre a mesma coisa. O terceiro ponto que tu pode aplicar para aumentar essas visualizações é tu humanizar os teus stories, ou seja, mostrar o bastidor, mostrar até mesmo um pouco mais da tua rotina, se é que tu aparece. Se tu não aparece, esse ponto não se aplica a ti. Se tu não tem como mostrar a tua rotina, tu pode até mesmo mostrar a tua rotina sem aparecer. Isso vai de ti, mas quanto mais tu humanizar os teus stories, mais vai aumentar as visualizações, porque vai ter uma identificação, as pessoas vão gostar de te acompanhar, as pessoas vão querer realmente ver o que tu tá produzindo nos stories. Quarto ponto. Isso aqui, esse quarto ponto, as blogueiras, quem já trabalha há mais tempo no Instagram, faz com maestria. Isso já é uma dica, na verdade, que tu pode botar aí no teu bolso, que é acompanhar grandes blogueiros para entender como é que eles já fazem essa produção de conteúdo, porque eles já estão ali há muito tempo. Então tu pode pegar algumas dicas e estudar mesmo o que eles estão fazendo. E esse quarto ponto, os blogueiros, os influencers ou as influenciadoras utilizam bastante, que é mudar o cenário, não fazer conteúdo em um só cenário. Eles vão, de repente estão no carro, quando vê já estão não sei aonde, sabe? E vão mudando o cenário. E mesmo que tu esteja pensando, mas Sandy, eu não tenho uma vida tão corrida como os influenciadores. Tudo bem, muda o cenário aí no teu espaço de trabalho ou na tua casa. Só pensa nisso, caramba, vou gravar uns stories ali na sacada, ou vou gravar uns stories ali na rua, mas se bem que tem que ver essa questão da pandemia. Mas sempre tu mudar o ambiente, o cenário também faz com que quebre o padrão e as pessoas acompanhem ali, porque se ficar sempre a mesma coisa, vai ficar entediante. O quinto ponto que tu pode fazer para aumentar as tuas visualizações é, primeiro, tu entender que o teu alcance com as publicações no feed, na maioria das vezes, tende a ser maior do que a quantidade de visualização nos stories. Pode reparar, posta o conteúdo no feed e posta uns stories, vê qual é que tem mais alcance. Na maioria das vezes é o feed. Então essa estratégia aqui é tu falar no feed que tu postou algum conteúdo relevante ou algo que seja de interesse para tua audiência lá nos stories. As pessoas vão ver essa postagem no feed e vão nos teus stories ver do que
se trata aquilo que tu tá falando ali. Pode usar alguma coisa de curiosidade para levar as pessoas até lá, mas a proposta aqui é fazer com que tu fale pra tua audiência ali do feed pra ir ver lá nos teus stories. Pode acreditar ou não, mas tem muita gente que te acompanha, mas só pelo conteúdo do feed quase não vê teus stories. Então, fazendo isso, também consegue aumentar essas visualizações nos stories. E agora, daqui em diante, são as formas que mais influenciam nas visualizações dos teus stories. Tudo que eu te falei antes pode ser considerado alguns hacks que vai aumentar pontualmente a tua visualização. Mas agora, deixa a moto passar. Obrigada, moto. Do que eu vou te falar daqui pra frente, se tu manter a consistência nessa aplicação desses pontos aqui, as tuas visualizações elas vão aumentar e vão se manter constantes ali. Porque as outras que eu te passei até então podem ser consideradas mais hacks, que vão aumentar pontualmente a tua visualização, mas não vão manter, não vão reter. O que eu vou te passar aqui agora, se tu aplicar, ficar bom nisso, tu vai reter essa tua visualização, o que é o que a gente realmente quer, né? Então, o próximo ponto é ser muito claro e objetivo na comunicação que tu tá fazendo nos stories. Primeira coisa que tu tem que entender, os stories não tem 15 segundos à toa. Não sei se tu sabe, mas em média, 15 segundos é o tempo que a gente consegue ficar numa conversa com a pessoa e não reagir a essa conversa de alguma forma. Sei lá, o teu amigo tá te falando alguma coisa, tu fica lá, pois é, sabe? Isso é uma reação. Então, 15 segundos é o tempo máximo, digamos, que a gente consegue ficar sem reagir. O Instagram, sabendo disso, ele cortou e colocou os stories de 15 segundos. Aí as pessoas estavam pegando 15 segundos e transformando em 1 hora. Aí ele foi lá e cortou para até 4 lâminas de 15 segundos. Vira e mexe, eles mudam isso, mas a essência é tu entender que não faça uma grande sequência de stories. Não faça isso, porque as pessoas não vão ficar ali vendo tudo. Tem que ser muito rápido essa questão da tua criação do conteúdo para stories. E aí entra a forma de como tu tá comunicando a tua mensagem. O que acontece? As pessoas querem falar de um produto, elas já começam, olha, tá vendo esse celular aqui muito interessante para tu utilizar na tua empresa, sabe? Não chamou a atenção da pessoa, tu não prendeu ela no que tu tá falando. Isso é o que a gente chama de copy. Tu tem que estruturar muito bem a tua comunicação para fazer com que o que tu queira revelar seja revelado somente no último stories, digamos assim, para fazer com que a pessoa se mantenha ali. Teve um rapaz que participou de um reality show recentemente, que aí ele saiu, ele tava com várias parcerias, aí ele pegou um relógio e falou, gente, tá vendo esse relógio aqui? Ele é muito bom, esse relógio aqui, não sei o que lá, tá aqui o meu cupom de desconto. A quantidade de pessoas que depois ficaram falando que era muito entediante ver o conteúdo dele foi gigante, porque ele pegava e começava, com o relógio, assim, não contextualizava, não falava como o relógio melhorou ali na vida dele. Enfim, o ponto que eu quero trazer aqui é estrutura a forma como tu vai te comunicar, para que tu mantenha um suspense, digamos assim, no grande objetivo daquela tua comunicação, para tu reter a atenção das pessoas. E aí as pessoas vão ficar curiosas, vão querer ficar ali vendo, e aí tu vai aumentar a tua visualização. Esse aqui, se tu usar, sério, as tuas visualizações vão aumentar, porque quanto mais tempo as pessoas veem os teus stories, mais engajadas elas são com o teu conteúdo e mais o Instagram vai entregar para as outras pessoas. O próximo ponto é tu criar uma sequência de stories e estimular que as pessoas te respondam aquele stories. Sabe quando tu tá vendo lá e embaixo aparece responder? Pois é, se elas te respondem ali, te mandam uma mensagem, isso vai ser um bom engajamento, mandar um direct é um bom engajamento, e daí os teus stories vai alcançar mais pessoas, ele vai andar ali naquelas bolinhas e vai ser mostrado para pessoas que podem se interessar por aquele conteúdo também. Então, sempre que tu tiver uma ideia de bolar, de fazer com que as pessoas respondam teus stories, faz, porque isso vai aumentar a tua visualização. O próximo ponto é, esse aqui, teve um tempo que eu falei, quer saber, eu vou focar só em fazer esse ponto aqui e prestar atenção na minha comunicação. Eu fiz só esses dois. E realmente, as minhas visualizações aumentaram, que é tu espaçar a quantidade de stories durante o dia. Faz uma quantidade de manhã, depois 2 horas depois faz uma outra, 2 horas depois faz uma outra sequência de 2 stories, 1, 3, só pra não ficar tipo grande horas sem postar, sabe? Ao invés de pegar 1 hora e fazer 10 stories, não, faz uma de manhã, depois vai fazendo aos poucos. Eu fiz isso e só isso já me deu muitos resultados nas visualizações, então já sabe, faz aí também. E agora o 9º ponto, ou seja, o último ponto, e se tu ainda não deu teu like, agora é o momento.
engajamento. Eu também vou deixar aqui na descrição aquele vídeo que eu te falei sobre produção de conteúdo para tu dar uma olhada, porque vai acrescentar muito sim. E o nono ponto que eu tenho aqui para te falar para aumentar as tuas visualizações nos stories é que tu tem que entender assim, qualquer coisa que traga engajamento e retenção vai fazer com que o teu conteúdo seja mais entregue. E aí, para stories, tem uma coisa que a gente pode fazer que aumenta esse engajamento e aumenta essa retenção, é estimular, seja por alguma curiosidade ou seja por alguma recompensa, as pessoas voltarem os teus stories. Porque ao clicar em voltar, isso é um engajamento e elas vão passar mais tempo consumindo os teus stories. E isso é um ótimo engajamento. Então, se tu utilizar alguma coisa de curiosidade, não sei se tu viu, mas nos stories passados eu falei sobre tal coisa. A pessoa pode ficar interessada naquilo, ou então tu esconder um cupomzinho de desconto, falar, ó, nos alguns stories passados tá escondido um cupom de desconto e quem tiver interessado vai achar lá, pode aplicar que tá funcionando. Enfim, bolar formas curiosas de fazer com que as pessoas voltem aos teus stories, porque daí vai aumentar a tua visualização, porque o Instagram vai entregar mais os teus stories sim. Então, de todas que eu te falei aqui, as 4 mais poderosas, na minha opinião, de tu aplicar é pensar na copy, ser muito claro na tua comunicação. Outra, estimular as pessoas a responderem os teus stories, ou seja, mandar um direct pra ti, espaçar os stories durante o dia e estimular que elas voltem aos teus stories. Se tu focar só nessas 4 aqui, já vai mudar muito a tua visualização. Depois me diz aqui nos stories como que foi o resultado. Como tu já sabe, vê aí o vídeo que eu vou te deixar sobre produção de conteúdo, tantos outros aqui no canal que vão te ajudar bastante, eu não tenho nenhuma dúvida. E como tu já sabe, bora fazer e vamos vender.